Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, amigos! Estamos de volta ao programa Evangelho por Emmanuel, das quintas-feiras, onde estudamos o livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nós já estamos estudando este livro desde a primeira lição. Todas as quintas-feiras uma mensagem nova, e hoje nos compete estudar a mensagem número 105. Nós estamos indo em sequência. Semana que vem será a mensagem 106 e hoje a mensagem 105. Observação primordial, que é o estudo de Emmanuel a respeito do versículo número 29 do Evangelho de Marcos, capítulo 12. O versículo é o seguinte: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Esse é o tema do nosso estudo de hoje sobre as considerações que Emmanuel fez sobre este versículo. E antes de começarmos, antes de adentrarmos este estudo, vamos começar com uma prece, como fazemos todas as tardes. E então, vamos buscar o Senhor, fechando os nossos olhos e buscando dentro de nós energias para elevarmos o nosso pensamento ao Senhor. Jesus amado, estende a tua misericórdia sobre todos nós e envolve-nos, amigo querido, na tua paz, no amor infinito que você tem por todos. Permita-nos abrir o coração e enxergar o espírito da letra, além das palavras. Permita-nos adentrar o espírito com que você deixou registradas essas palavras lá há tanto tempo, para extrairmos dela a lição que sustentará a nossa semana. Permita-nos, Senhor, aproveitar a tua mensagem ao máximo, registrando-a na alma. Que a luz da tua misericórdia infinita caminhe pelos fios da transmissão
e congregue junto a nós todos aqueles que estão sintonizados em Ti neste momento. Abençoa o nosso esforço e esteja conosco esta hora. Graças a Deus. Então, olá, meus queridos amigos, muito boa tarde. Então, dando continuidade à leitura, então Emmanuel começa assim: replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece destacar. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas. Proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Vou para os primeiros comentários dessa tarde. Então, convidamos a nossa querida amiga Liliane. É contigo, Liliane. Boa tarde, queridos. Bom, observação, né? Importante. O Senhor é um só, né? Portanto, não adianta cada um de nós tentar brigar, né, por suas próprias ideias, cada qual tentar, sei lá, se sobressair ou tentar convencer os demais sobre o que acredita ser o certo. Todos somos filhos de um mesmo Pai, todos somos irmãos perante Deus, todos somos amados e fomos criados com iguais condições, com a mesma sina de chegarmos àquele objetivo, né, da felicidade, da perfeição, de nos melhorarmos a cada dia buscando esse ideal, né? Não adianta fugirmos disso. Não adianta a gente buscar nenhuma alternativa para esse fato, né? E quanto mais nos debatermos, quanto mais quisermos lutar contra essa ideia, né, de olharmos para o outro como alguém igual a nós, seguindo caminhos diversos, porém com o mesmo DNA da criação, né? Se a gente tentar se debater, só vai acabar sofrendo cada vez mais, né? Eu sei que é duro, né? Às vezes a gente pensar em amar aquele suposto inimigo, né? Como se ele fosse um irmão. Aceitar, às vezes, atitudes que nos parecem muito estranhas, né? Sem se contaminar pela raiva. Mas a gente já é capaz disso, né? Temos muitas formas de fazer isso, né? Pode ser contar até 10, né? Naquele momento né? Que te atacam e você tem vontade de reagir. Pode ser, talvez, aquela meditação diária que vai limpando a nossa mente, né? Deixando a gente num outro nível. Ou quando a gente começa a aprender a ressignificar esses ataques recebidos, né? Olhando para cada companheiro do caminho e percebendo
que todos estamos na mesma jornada, né? Uns estão um pouco mais atrás ainda, né? Agindo como nós mesmos, né? Fizemos até um tempinho atrás, ou agimos ainda, dependendo das circunstâncias, né? Quem sabe ampliando, né, o nosso foco, a olhar para cada situação, percebendo as consequências, tanto as mais momentâneas, né, que a gente vai receber ali de uma ação impensada, quanto aquelas mais irreversíveis, né, e confiando sempre. A gente sempre fala, né, que toda tempestade tem um fim, né, e que mesmo as tempestades mais violentas, elas são úteis, né? Elas são importantes, elas trazem benefício, né? A gente sabe, a tempestade violenta, ela ajuda o solo a se refazer, ela promove a limpeza da atmosfera, ela faz com que todos os elementos da natureza se movimentem, e é assim também com aquelas que a gente passa, elas nos sacodem, né? E principalmente, a gente começar a buscar livros, né? Ou pelo menos ter mais cuidado, né? Cuidar com menos rigor, sem condenar, né? Como será que a gente vai conseguir usar de empatia com aqueles que estão ao nosso lado, né? Aceitar mais os erros alheios, aquelas opiniões que não casam com as nossas, deixar para lá, às vezes, atitudes que nos prejudicam, é difícil, né? Seria bom, seria muito bom se a gente conseguisse sempre não considerar o pior, né? E não julgássemos e condenássemos imediatamente, sem nem parar para pensar, né? Nem tentando avaliar o que está por trás de determinada atitude, daquela escolha infeliz, né? A gente sempre julga os outros pelas suas ações, né? E a nós mesmos pelas nossas intenções. Acho que eu já falei aqui isso, eu gosto dessa frase. É muito fácil a gente perceber o pequenino argueiro lá no olho do outro e não perceber aquela trave no nosso próprio olhar, né? Então seria bom se a gente conseguisse considerar o melhor dentro do outro, né? Pensar, ele não fez por mal, né? Eu sei, foi sem querer, né? Poderíamos ser mais positivos, considerar que existe bondade no mundo, né? Imaginar que existem razões ou distrações que levaram aquela pessoa a agir daquela maneira, né? Talvez se a gente conhecesse os motivos, ou se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, talvez a gente fizesse até pior, né? Seria bom, seria muito bom, mas a gente não pode se iludir também, né? É utópico a gente achar que a gente vai se purificar, né, de um dia para o outro, né? Porque essa encarnação é só um dia mesmo, é só um pontinho, considerando toda a eternidade que nos aguarda, né? Não adianta a gente querer forçar, nem fingir que algo que está ali no fundo do peito não nos incomoda mais, que não estamos mais feridos ou magoados. Se estamos, a gente tem que entender por quê, né? E aí o que a gente pode, deve, é tomar consciência cada dia mais. Avaliar esses sentimentos quando eles nos invadem, respirar fundo mais vezes, né? Como a gente falou, distanciar-se um pouco antes da gente se reagir, né? Permitir que a calma nos auxilie a encontrar um caminho mais racional, né? Com menos chance de arrependimento, né? Com tempo para avaliar, né, a posição dos outros envolvidos, buscando assim um equilíbrio espiritual, né? Que a gente consegue através de um estudo constante e sério de temas edificantes, né? Isso exige de nós um trabalho árduo, persistente em vários campos, porque, como a gente sempre fala, começa com o domínio de nós mesmos, né? Com o cultivo da paciência, do analisar situações com um novo olhar,
e dar aquele peso que cada situação realmente merece, né? Sem colocar, às vezes, as questões materiais à frente de tudo. A gente é louco para fazer isso, né? Aprendendo a mudar aquele foco, né? E assim, parar de remoer as mágoas, as ofensas, os pensamentos de vingança, de indignação. Nossa, a gente fica lá, né? Lembrando sempre aquele problema para ficar remoendo ele, né? Então a gente devia limpar mais o coração das feridas do passado, né? Deixando entrar o perdão verdadeiro, né? Aquele que entende que a nossa condição de seres em construção, né? E, portanto, todos somos iguais, todos estamos nessa construção, todos estamos sujeitos a erros, né? Então, trabalhando efetivamente a nossa própria dificuldade de aceitar a maneira diferente com que o outro pensa, né? Aceitando, respeitando outros pontos de vista, ampliando nosso entendimento sobre a diversidade que nos rodeia, sobre as experiências em diferentes perspectivas de vida e bagagem que formam as opiniões diferentes dos outros, né? E assim a gente não se fecha em achar que nós estamos certos e qualquer outra forma de pensar é errada, né? Assim a gente vai alcançando, passinho a passinho, ao amadurecimento emocional e psicológico, né? Que nos permite relacionamentos mais saudáveis e principalmente de respeito para com o próximo, né? Independente da gente concordar com as ideias do outro, ou com a maneira do outro agir e de ser, né? Pronto, falei muito já, vou começar a tossir aqui, desculpa, gente. Por favor, Doris, tome a palavra. Sou eu? Eu queria retomar um ponto importantésimo que você tocou, né? Que você tocou em pontos importantíssimos, mas tem um que é aquele foco, a diversidade. Como esse aspecto da diversidade nos abala, né? Enquanto você falava, eu fui abrir aqui a internet, uma pesquisinha mega rápida, feita agora. Quantas espécies de mamíferos, onde nós nos incluímos, né? A grande classificação, né? Existem no mundo. Aí o site do Brasil Escola, que é um site bem conceituado, registra aqui 5.300 espécies. 5.300 bichinhos mamíferos. Aí eu fui procurar os insetos, que a gente sabe que são muitos. Aí no mesmo site, o site do Fiocruz, que é o laboratório das vacinas, né? Do Rio de Janeiro. Fiocruz registra aqui que os insetos são a maior classe do reino animal, são 800 mil espécies conhecidas. 800 mil, são os mais numerosos do planeta, né? Porque tem muita variação, né? Muita variação. 800 mil espécies, mais os 5.300, isso só se fizer uma conta básica de qual a diversidade de seres que habitam este planetinha, onde nós também habitamos, e nós somos 8 bi de criaturas encarnadas, 8 bilhões de criaturas encarnadas, mais toda essa quantidade de espécies, sem falar em indivíduos, né? É muita diversidade, gente. Aí você fica pensando, mas por que Deus tinha que criar 800 mil espécies de seres insetos, insetoides, né? Precisava 800 mil? Boa parte delas são de mosquitos que voam aqui, né? E causam problemas. Precisava. E aí a gente fica pensando, por que a evolução seguiu este caminho, não é? E se ela seguiu este caminho, ela está, sem dúvida, aí vocês perdoem a gripe, ela obedece parâmetros
das leis que regem esse planeta, que são os parâmetros divinos, não é? São os parâmetros divinos. Então, podemos assumir. Há um outro som interferindo. Podemos assumir que Deus gosta de diversidade. Não é? Podemos assumir. Só olhando o nosso planetinha. E gosta de insetos. Nós podemos não gostar, mas ele gosta. Tem 800 mil espécies. Não é? E olhando os seres humanos, nos 8 bilhões de criaturas, assim a grosso modo, que habitam o planeta, não é? Há 4 raças. E as suas interações, né? A raça branca, a raça negra, a raça amarela e a raça vermelha, que são os indígenas, né? Aquele tipo físico indígena, né? E todos os cruzamentos entre esses 4 grandes grupos, não é? Há diversidade entre nós também. Uma grande quantidade de diversidade, né? De tipos físicos. Uma enorme diversidade. Basta a gente olhar a nossa sala de aula, né? E ver que tem uma grande amostra das diversidades existentes, não é? E essa diversidade toda significa uma diversidade cultural também. E muitos graus de compreensão do divino. Há criaturas que conseguem olhar essa diversidade e entender que todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Há outras criaturas que não enxergam nada além do estágio onde estão. Há um grupo significativo de criaturas que nem considera ser possível a existência de outras concepções diferentes daquelas que eles mesmos têm. Não é? Há um imenso grupo de pessoas que não considera a possibilidade de outra pessoa pensar diferente. Não é? E Jesus afirmou categoricamente, não é? Ouve, ó Israel. Ele foi duro nesse momento, ele foi firme. Quem é Israel? É aquela nação? Só aqueles judeus que estavam ao redor dele enquanto ele falava isso? Jesus falou isto na Terça-feira Santa. Isto é, naquela semana que significou a semana em que ele esteve em Jerusalém, né? Ele chegou em Jerusalém num domingo e foi morto na sexta-feira. Foi a semana que antecedeu a crucificação. Porque Jesus e o seu grupo de apóstolos chegaram em Jerusalém para a festa da Páscoa, que seria no domingo, não é? E ele foi morto na sexta-feira anterior, né? Então, esta semana é a semana de fechamento da sua missão. Todas as falas de Jesus desta semana são resumos, são sínteses de toda a sua missão terrena. E os 4 evangelhos, e o Evangelho de Marcos registra esses momentos com bastante precisão, com mais detalhes, né? E cada uma destas falas de Jesus são altamente significativas, porque ele está fechando, ele está dando os resumos, a conclusão da sua missão. Então, quando ele fala, ouve, ó Israel, ele está falando para aqueles que o ouvem ali naquele pequeno círculo, que ele está pregando no templo nesse momento. Marcos narra nos versículos anteriores que ele foi ao templo, ao grande templo de Jerusalém, e estava pregando naquela parte aberta do templo, onde qualquer um pode ir, né?
que tem acesso ao povo. E ele estava ali pregando, e ele havia propôs uma parábola, propôs outra, e os sacerdotes vieram ali saber quem é aquele camarada que está lá pregando, vieram lá, né, e começaram a tentá-lo. E ele foi tentado, então, por um fariseu que lhe pergunta qual é o maior mandamento. E ele abre a fala dele com essa expressão: ouve, ó Israel. Ele está se dirigindo ao mundo todo. Não é só aqueles judeus que o ouvem ali no templo. Não é? É ao mundo todo. Porque mais para frente, mais adiante, não é? Vai ficar claro, não é? Que Jesus se dirige à humanidade toda. Né? Quando ele envia mais para frente, quando ele envia Paulo aos gentios, não é? A pregar aos gentios, não é? E ele não o faz diretamente, mas ele o faz pela forma da intuição, da inspiração e da condução de outros, não é? E Paulo vai pregar aos gentios, e Paulo começa a extrair desse linguajar judaico a mensagem universal para explicar aos não-judeus esses aspectos da mensagem de Jesus, não é? Fica muito claro que a mensagem de Jesus é para todos. Israel é a humanidade inteira, não é? Então, nós temos um só Deus. Não importa de que jeito nós o chamemos, qual desenho que nós façamos dele, qual o grau de compreensão que nós temos deste divino, porque nós também não compreendemos muito. Nós também não compreendemos ainda a essência de Deus. Não é? Não nos foi dado ainda ir lá no Livro dos Espíritos, quando os espíritos são perguntados, quando o espírito de verdade é perguntado sobre Deus, ele diz, ele fala, não há condições de explicar. Aceita. Não é? O que nós podemos saber de Deus? O que nós conseguimos absorver de Deus? O que está no Livro dos Espíritos. Não é? Nas primeiras perguntas. Imaterial, um ser, uma energia imaterial, incorpóreo, amplo, onipresente, onisciente. Mais para adiante, nos trabalhos de André Luiz, lá na frente, André Luiz tem uma obra de perguntas e respostas. Como é o nome dela? Está me escapando aqui. Você lembra, Lili? Eu não lembro, não. Eu sei que tem o Consolador do Emmanuel, Perguntas e Respostas. Onde ele fala sobre Deus, mas tem nesta obra de André Luiz, de Perguntas e Respostas. Eu estive com ela aqui em cima da mesa ainda ontem, eu guardei a obra. A Lili vai achar, ela está abrindo o site, ela vai achar. Ele tem um capítulo inteiro sobre Deus, né? E ele fala da energia, fala do fluido universal, não é? E em algum momento depois, Emmanuel vai falar no Consolador que nós respiramos o hálito de Deus.
Eu vou abrir aqui a listinha e eu vou achar. Será que é Respostas da Vida? Não, essa é Mensagens, não é Respostas da Vida. Te digo já. Ai. Veja se você consegue abrir a listinha de livros do André Luiz. Aí eu te. Estou abrindo aqui, peraí. E aí, então, estamos imersos em Deus, porque estamos imersos no fluido universal. E lá na frente, em várias outras obras, André Luiz vai dando dicas, e Emmanuel também vai pensando aqui e ali informações que ampliam a nossa compreensão de Deus. Né? Ao estarmos imersos neste fluido que emana da criação divina, não é? Por isso Deus é onisciente. Porque nós fazemos parte. Isso é algo altamente abstrato e bastante difícil de ser compreendido. Por quê? Nós temos, contra esta ideia, nós temos milênios de evolução, onde nós corporificamos Deus numa figura semelhante a nós. O Deus terrível, julgador, que pune, não é? A figura do soberano a quem nós devemos render graças, né? É uma figura com a qual nós crescemos espiritualmente ao longo de muitas e muitas sequências reencarnatórias. Ela está profundamente arraigada na nossa psicologia, na nossa estrutura psicológica. Não é fácil evoluir para outra ideia, né? Mas estamos num momento de rever estes conceitos. Não é? Porque já temos todo o conhecimento que André Luiz nos trouxe e que Emmanuel refina poeticamente, não é? Nas muitas mensagens onde ele toca neste assunto e traz sempre uma visão mais abrangente. Foi Respostas da Vida que eu te perguntei? Foi. Você falou que não é? Não é. Não é esse. Eu não estou achando, não. É porque esse tem perguntas e respostas. Será que não é, Doris? Desculpa. Como que eu fui guardar o livro antes? Vou falar todos. Nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, libertação, entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade. Depois nos domínios da mediunidade. É esse? Nos domínios da mediunidade, não é esse. Ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade. Evolução em dois mundos. Evolução em dois mundos. Então é esse. Evolução em dois mundos. Que são considerações filosóficas que ele faz, que ele junta todos os conhecimentos teóricos, né? Técnicos, e vai dando um aspecto filosófico a eles. Né? É um livro difícil de atravessar, é um livro de estudos, não é um livro de mensagens, nem um livro de romance, é um estudo, né? um estudo denso, né? E que a gente atravessa na escola de médiuns, né? E é difícil de atravessá-lo, né? Bastante difícil de atravessá-lo, mas ele traz lá essas concepções mais refinadas, mais amplas, ele amplia o nosso conhecimento barbaramente. Eu não li para pesquisar isso.
E contra, né, como eu vinha dizendo, contra essa ideia que nós temos pré-concebida, né, trabalhada em muitos milênios evolutivos, nós temos a dificuldade, né, de avançar. Porque conquistar esse conhecimento abstrato exige um passo a mais. E a gente vê que as pessoas têm uma enorme dificuldade em abstrair, em usar conceitos filosóficos. É bastante difícil. Bastante difícil. Em sala de aula, de escola de médiuns, oh, meu Deus do céu, que dificuldade. Né? Mas está aí um material para a gente evoluir no nosso conhecimento. Absorver esse conhecimento é libertador, porque a verdade nos liberta. E esta é uma parcela, a parcela possível de nós absorvermos, que os nossos instrutores de mais alto nos legaram, dado ao nosso nível atual. Não é? Por quê? Há 200 anos atrás seria impossível falar nesses assuntos. Não é? E daqui à frente, outros conhecimentos virão, porque a gente amadurece. Graças a Deus, nós amadurecemos e evoluímos. Novos conhecimentos virão a aperfeiçoar este conceito de Deus e nos levar também a aceitar a diversidade. Porque foi o caminho escolhido pela evolução. Não é? Se foi o caminho escolhido pela evolução, é uma opção divina. Ou não? Terá que sido por acaso que surgiram 800 mil espécies de insetos? Não. É uma opção evolutiva. Não é? 5.300 mamíferos, 4 raças humanas no planeta, é uma opção evolutiva. Não é? Mas um monte de peixe que você não contou, nem sabe isso quantos porque eu nem pensei nos peixes. Nos aquáticos, nem pensei nisso. Então, nas aves, né? Pois é, a diversidade é imensa. Imensa. Então, se nós formos olhar o nosso planeta como um grande conjunto, onde todos estamos incluídos nele, né? Não é propriedade de ninguém, nós dividimos o espaço com toda essa humanidade, essa outra quantidade enorme de seres, não é? Eu ia falar essa outra humanidade, não é? Essa outra quantidade enorme de seres que dividem e disputam espaço conosco são também criações divinas, ou não são? São fruto da evolução. Portanto, elas seguem um caminho evolutivo que nós já seguimos. Não é? Nós já seguimos. Porque partimos do mesmo princípio. Não é? Princípio espiritual criado simples e ignorante, que evoluiu numa imensa e imensurável carreira até chegarmos onde estamos. E há uma mensagem em que Emmanuel nos diz: se há um universo de tempo entre o princípio criado e nós, no nosso estágio evolutivo, existe outro tanto entre nós e o espírito puro. Portanto, a evolução segue e segue longamente. Estamos longe do fim, mas muito longe. Não é? Portanto, há muito a aprender. Mas muito mesmo. Então, aceitando, no estágio em que estamos hoje, diante de toda essa diversidade que nos cerca, e que só agora nós começamos a abrir os olhos para perceber, né? Porque até pouco tempo atrás, nós falávamos nas aulas de ciências, em sala de aula, que o homem era o ser mais... que o mundo todo está aqui, tudo que existe no planeta estava aqui para servir ao homem. Não falamos isso? Aprendemos isso. Quanta arrogância, né? E vamos agora dando um passo adiante para perceber que não é bem assim. Não é nada assim. Não é? Outros seres, porque esta forma de pensar é a forma de pensar que vai justificar alguns grupos
se sentirem mais iguais do que os outros e se propor a dominar os demais. Compreende? Assim como nós, como seres humanos, sentindo-se o topo da criação, nos sentimos arrogantes o suficiente para dominar agressivamente os animais e colocá-los a nosso serviço. Não é? Então, quando a gente dá um passo adiante e modifica a concepção, passando a enxergar como iguais todos os seres humanos com quem nós nos encontramos, ou como iguais os 8 bilhões de seres que habitam esta terrinha, este planetinha perdido do sistema solar, não é? Quando nós nos habilitamos a enxergar toda essa humanidade como irmãos, nós abstraímos da arrogância, descemos do pedestal da arrogância e adquirimos uma outra forma de enxergar o outro, de acolher o outro. Damos mais um passo em direção a Deus. E é uma dificuldade esse passo. Haverá um momento em que nós conseguiremos olhar todos os seres do planeta, os 800 milhões de insetos, os 5.300 espécies, enfim, toda essa diversidade de seres que habitam o planeta, também como irmãos menores, a caminho de uma evolução, da evolução, que nós estamos num outro estágio, mas eles estão a caminho. São também nossos irmãos. O que você acha, Jimmy? Até o mosquitinho da dengue? Até ele! Deixa o Jimmy falar. Eu pensei muito sobre esse assunto, né, que você estava colocando a respeito das interações, né? E as relações que existem entre os insetos, os próprios animais, que eles acabam formando uma cadeia de alimentação, existe uma inteligência ainda muito grande por trás de tudo isso, porque o homem não conseguiu ainda criar alguma coisa tão equilibrada como essas, sendo que cada animal tem uma determinada função. E o que acontece? É muito complexa essa questão, quando a gente começa a pegar também a questão das plantas, no meio aquático, que ainda que nós não conhecemos, porque a inteligência de criar uma espécie, depois combinar com ela a convivência um com o outro, e que realmente, às vezes, nós desconhecemos o fim, a causa, o efeito de tudo isso daí, porque nós ainda não estamos depurados, né? Porque na Revista Espírita, de maio de 1866, o Kardec coloca, né, que somente os espíritos depurados é que vão ter esse tipo de ideia, vão conseguir enxergar as questões de Deus propriamente dito, né? Por quê? Porque já está desmaterializado, mas enquanto isso não estiver acontecendo, nós vamos estar caminhando ali nas brumas, né? Porque é como a gente está num lugar, vê o sol brilhando, mas a gente vai ter que subir a montanha, e a hora que a gente vê o sol brilhando, ali a gente vai conseguir enxergar muitas coisas, né? E por isso que Jesus nos traz a questão da verdade do seu evangelho, porque ele fala com muita propriedade, né, que cada um tem que fazer o seu caminho, tem que lutar, tem que fazer as coisas. E é interessante que nós só vamos começar a fazer determinadas ações desde que entendamos o quê? Que temos que fazer o bem. Então, temos que pensar sobre a nossa atitude, para que realmente aquilo vai doer para o outro. Né? Quando começo a pensar assim, eu já começo a ter uma ideia de interação de tudo que está à nossa volta. Então, eu acredito que aqui nessa mensagem de hoje, né, quando ele diz o seguinte, que a perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, realmente começa por aí, a partir da nossa compreensão. Porque se eu quero superar um mal-estar que me incomoda,
Eu só vou começar a entendê-lo que, quando eu coloco em prática, machuca o outro, né? Maltrata o outro. Então, a partir daí, eu começo a entender que tudo tem um efeito, tem uma causa. Eu começo a pensar que o bem-estar já começa a nascer dentro de mim. Mas isso tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma coisa que não somente só na leitura, porque às vezes a gente acaba entrando no automático, mas tem que ser uma coisa que tem que ser cobrada todo dia. Então, é isso que o Emmanuel nos chama a atenção, para que nós devemos buscar, assim, as nossas obrigações justas, aquelas, os nossos deveres, para que possamos entender o que está aí na natureza, como o Chico colocou, né? E realmente, sim, se você quer ver, entender Deus, olhe para a natureza, olha para uma árvore, olha para uma formiga, olha para um peixe. E aí você vai encontrar muitas respostas, é assim o Chico fala. E é verdade. Então, isso que vocês colocaram hoje foi com muita propriedade, porque é um assunto que realmente nos leva à reflexão, e principalmente hoje, né, que nós temos, assim, várias comunicações do plano espiritual, nos incitando ao conhecimento, ao trabalho próprio, e somente através dessas mensagens que nos incitam ao próprio conhecimento, é que vamos estar conseguindo libertar-nos e podemos saber e entender essas questões. Então, por isso que a vida é muito longa e tem muita coisa para fazer, muita coisa para consertar e muita coisa para conhecer. É isso aí. E aí, né, se a gente olhar para dentro de nós e procurar em nós quais são as nossas resistências a aceitar a diversidade ao nosso redor, nós vamos encontrar vários problemas, vários pontos de resistência. Né? Eu já identifiquei alguns com quem eu estou tentando lidar. Eu né? também já. Está difícil. Difícil de lidar. Não é? Aquilo que nos leva a não sentar junto na mesa do refeitório. Você pega a sua bandeja e vai escolher um lugar para sentar. Você olha aquela multidão e diz aqui não. Né? Então, esse aqui não, né? A gente precisa pensar nisso, nas escolhas, essas escolhas que a gente faz. O que esse negativismo que nós carregamos, de não aceitar o diferente. Vamos trabalhar isso, vamos colocar essa meta, trabalhar em nós essa resistência. E chegamos ao fim, né? Para lá do fim. Tempo urge aqui. Jimmy, você faz um encerramento para a gente, por favor? Vamos mandar um abraço para a Jaqueline, que está nos acompanhando e deixou um comentário muito simpático. Né? Um abraço, onde quer que você esteja. Esteja conosco sempre. Muito bem. Então, Senhor, aqui novamente estamos aqui para poder te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu verbo que acalenta o nosso pensamento, acaricia o nosso coração, dando muita paz e muito equilíbrio para que possamos dar passos seguros. Senhor, temos muito ainda a aprender e que tua paz possa iluminar a todos que nesta tarde nos ouvem, os governantes do planeta, as nossas famílias, todos aqueles que emitem um pensamento a nosso favor, e que possamos assim estarmos na próxima semana contigo mais uma vez, para poder aprender a servir ao nosso Pai, sob tua orientação. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.